Ai, meu Deus! Que barulho é esse? Olá, meus amigos do canal. Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera-tel. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, hoje a nossa investigação é nesse local e primeiramente quero falar para vocês se sentiu alguma diferença na minha voz, que eu tive uma gripe muito forte, né? Já está melhorando. Tomei uns chás quentes, remédio, porque eu não conseguia nem falar direito. A garganta ficou bem infeccionada, mas eu estou melhor, graças a Deus. Mas vocês vão sentir assim uma voz meio diferente, né? Porque ainda não estou completamente curada dessa gripe, mas já está sarando já. E também quero falar sobre esse assunto, que muita gente tem perguntado para mim o que aconteceu nos meus vídeos, né? Que essa semana passada a gente postava o vídeo e o vídeo dava problema, porque o YouTube atualizou os idiomas sem a nossa permissão. Foi assim, uma atualização automática. A gente não quis fazer essa atualização, já tem muito tempo que tem essa atualização para você colocar em idiomas. A gente não quis, já com medo de dar problema, pois foi automático. E a gente não sabia o que fazer. Mas aí o Theo descobriu como é que funciona, conseguiu arrumar, mandou lá para o suporte do YouTube o que estava acontecendo com meus vídeos, que era só postar o vídeo e ele começava com esse problema. Um monte de comentário, gente, quem assistiu aí pode comentar. O vídeo ficava mudo, se colocasse no português ficava mudo, se colocasse em outra língua não entendia. Olha só que situação, né? Mas a gente conseguiu resolver, parece que agora está tudo certo, a gente postou o vídeo, ficou tudo certo, então a gente fica mais tranquilo, tá bom? E a gente está aqui para fazer a investigação de uma pessoa, gente, uma pessoa sozinha no mundo. Vamos falar assim, porque era uma pessoa sozinha. Quem pediu para mim fazer essa investigação, como que é o nome dela, amor? Esqueci, gente, como é que eu fui esquecer justamente agora o nome da nossa Erondina, inscrita? é um nome bem Erondina. Erondina, isso, Erondina Cruz, né? Erondina comum. Cruz. Ela mandou para nós, pediu que a gente fizesse essa investigação. Ela tem muita dó, porque ela fala que é o espírito de um homem que era sozinho nesse mundo. Esse homem, ele andava pelas ruas aqui da cidade. Era uma pessoa sozinha, né? Um morador de rua. Ele acabou não sendo morador de rua porque uma mulher de uma pensão falou para ele que ele podia morar num quartinho que ela tinha nos fundos, onde ela guardava coisas que ela não usava mais. Ela tirou de lá, colocou uma caminha, colocou um lugar para ele dormir e falou que ele podia dormir nesse local, que era uma pensão, nesse cantinho, só para ele manter o quintal limpo, porque ele não aceitava favor, nada de graça. Ele trabalhava, ele lavava uma calçada, ele carpia um quintal por um prato de comida. Só isso que ele queria, dar um prato de comida para ele. Ou às vezes, quando ele precisava de um remédio, ele pedia o remédio e trabalhava para a pessoa a troco do remédio. Ele não pegava dinheiro. Ele pedia para a pessoa comprar o remédio e dar o remédio para ele. E ninguém entendia porque ele não conversava, né? Ele só conversava o essencial. Tipo assim, se eu carpir aqui, você me dá um prato de comida? Se eu carpir aqui, você me dá esse tal remédio que eu preciso? Era assim. E ele começou assim jovem e morando nas ruas e permaneceu até aí a idade. Quando ele falou que ele estava morando na rua, né? Ele tinha uns 30 e poucos anos e ficou até aí com 60 anos morando nas ruas, chamado de Zé Rosa. Esse era o nome dele que todo mundo conhecia. Quando falava Zé Rosa, era ele. Primeiro porque ele gostava muito de cuidar. Ele pedia para cuidar do jardim, das rosas, ele adorava, ele falava assim que era muito bonito as rosas, né? Então ele gostava muito de cuidar. Tudo por um prato de comida ou um remédio. Era só isso que ele pedia. Ou quando as pessoas davam uma roupa usada para ele. E ele caminhava pelas ruas e as pessoas ficavam muito indignadas, assim, de um homem que já tinha tantos anos morando na rua, né? E vivendo assim, sentado à beira de uma rua para comer.
E ele sempre carregava um saco nas costas, onde ele carregava as coisinhas dele, tudo dentro daquele saco. Era pouca coisa, ele carregava lá. E a mulher da pensão, como ele ia lá limpar o quintal por um prato de comida, ela falou que ele podia dormir lá, para não passar frio na rua, né? E que ele não queria, porque ele se sentia assim, que a mulher estava fazendo muito por ele. Ela falou, não, você vai sempre manter meu quintal limpo. Você limpa todo lá, a grama, minhas flores, e você pode ficar morando aí. E aí ela dava comida para ele, sabe? Mas ele também trabalhava para outras pessoas para ganhar o prato de comida. As pessoas perguntavam para ele por que ele morava na rua. Ele não respondia. Perguntava se ele tinha família. Ele abaixava a cabeça e não respondia. E ninguém conseguia entender por que esse homem morava na rua. E aí, um dia a mulher disse que ele saiu para, como sempre, ele saía para fazer um servicinho para um, para outro, era muito conhecido na cidade, né, esse homem. E ele saiu e não voltou mais. Aí passou a noite, ele não voltou, a outra noite, e depois ela ficou sabendo que tinham achado um corpo neste local. Aqui não era, aqui agora é cana, mas não era cana, era plantado milho e soja. Agora foi arrendado para cana. Porque isso, gente, faz muito tempo mesmo. Pelo que ela me contou e pela base que ela fez, porque ela falou assim que, como ele era muito conhecido ali, ela falou assim, Rose, é mais ou menos aí, isso aconteceu em 73, 74, ela falou mais ou menos, ela não sabe se é o ano certo. Mas ela, como todo mundo conhece a história dele, as pessoas contam a história desse homem que caminhava pelas ruas o tempo todo. Ele passava o dia inteiro andando pelas ruas. E não gostava de responder ninguém, mas não fazia mal para ninguém. Para ninguém. Então ele foi encontrado sem vida. Tiraram a vida desse homem e deixaram ele nesse local. A cidade chorou. Não foi uma e duas pessoas, não. A cidade chorou, as crianças chorou pelo falecimento desse homem. Por ele ser um homem bom, por ele só fazer o bem. Daí eles não conseguiam entender quem fez isso. Quem foi lá e fez isso com ele. Se ele era uma pessoa que não ameaçava ninguém, uma pessoa que não tinha dinheiro para dar dinheiro para ninguém. O que aconteceu com esse homem? E ela disse que depois disso, essa estrada aqui ficou assombrada. E as pessoas veem esse homem caminhando do mesmo jeito com esse saco nas costas. É como se a pessoa, ele estivesse vivo, entendeu? Pelo menos é o que ela falou para mim, que as pessoas veem e falam assim, parece que ele está vivo, ele vem vindo com aquele saco nas costas e desaparece. E aí um homem que passou aí quase a vida inteira, nas ruas. Quando ele chegou na cidade, ninguém sabe de onde veio, a pessoa não tinha muita confiança nele, mas foi ganhando a confiança, ele foi ganhando a confiança do povo, pedindo só comida pelo um trabalho, né? E o povo passou a gostar dele, porque ele tinha ali na cidade quase 30 anos, morando na rua. Por que esse homem veio morar na rua? Veio não sei de onde, nunca falou quem ele era. Só que quando eles foram, quando encontraram o corpo dele e foram na pensão onde ele dormia, que falou que ele tinha acontecido, ele tinha lá umas coisas guardadas, uns papéis, umas coisas. Descobriram que o nome dele não era Zé Rosa, não tinha nada de Zé o nome dele. O nome dele era Sebastião Góes. Ai, o Theo vai cortar um pedaço aí, tá, gente, do vídeo, porque ele acabou lembrando eu que não era para falar o sobrenome inteiro, pelo fato de que pode ter alguém que ainda more, né, por aqui por perto e da família, e a gente não quer problema. A gente veio porque a gente quer ajudar e saber que um espírito desse há tantos anos está aqui, se é o espírito dele, mas ele parece que é o espírito dele pela maneira que ele falou. E não, eles foram atrás da família e a família disse que ele havia desaparecido há muitos anos, né, numa cidade um pouco longe daqui. Ele veio dessa cidade e, como aqui é uma cidade pequena, né, já cresceu a cidade, mas era uma cidade pequena nesse tempo, ele ficou por aqui.
mas que desapareceu, mas eles nunca foram atrás, porque ele falou que não queria família perto dele. Ele odiava a família e desapareceu. Então eles deixou, ele foi embora. Foi assim que a família falou. Eu acho que é por isso que ele não queria falar da família e de onde veio, né? Mas nosso intuito aqui é ajudar. Eu acho que o importante aqui é ajudar, né? E a gente está aqui para ajudar. A gente se comoveu com a história dele e saber o que ele pode estar aqui. Então a gente vai passar o K2 dando presença, nós vamos fazer um Spirit Box aqui. Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho. Desculpa, gente, eu passei um remedinho na garganta de espirrar que eu trouxe para aguentar aí, dar uma adormecidinha, mas já tá acabando o efeito e vai começar a tossir. Me perdoe, tá? E tá muito frio ainda, né, amor? Tá muito frio. Gelado, né? Ai. E nós agradecemos vocês também que nos ajudam aqui no canal imensamente, de todo o coração. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, com muita luz no lar de vocês e muita paz. Vocês são anjos na nossa vida. Vou ligar o K2, nós vamos passar o K2 aqui, tá, gente? Tô tentando segurar, mas tá difícil, tá? Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar, não é para afrontar, é com todo o respeito que nós estamos aqui. Por favor. Se tiver presença, toque no K2. Por favor, a gente veio para ajudar. Ai, meu Deus! Que barulho é esse? Tem cachorro, amor. Tem cachorro? Escuta. Por que tem cachorro aqui? Correu. Mas será que esse canavial então é pouquinho? Ó. Ele foi pra trás. Você foi cachorro bravo, né? Tô com o facão. Hã? Tô com o facão. Ó, só tem uma luzinha lá no fundo, amor. Tá vendo lá? Ó? Hã? Acho que só tem um sítio lá no fundo. Ó. Então, deve ser de lá, então. Foi E ó, termina aqui o canavial, ó. E ele entrou aqui pra trás. É que aqui, amor, era plantação de milho e... Era plantação de milho Que susto você levou. e soja. Então, quando eu vi que... Só vi o vulto assim, ó. Ah, gente, que nós estamos... Ela tá assustado, né? Porque eles falam que tem... Olha aqui o K2. Dando sinal. Que tem onça nesses lugares. Aí aparece um bicho do nada, a gente acaba assustando. Misericórdia. Ó, vamos pegar o K2? O Spirit Box até? Tô errando depois do susto. Passou até o tosse. Passou né? até a tosse. Vamos pegar Perdão, gente. Não é de rir não, mas eu não aguento. Tem hora que é complicado. Vamos pegar o Spirit Box? Vamos pegar os aparelhos e já começar. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim. Sim, quer a nossa ajuda. Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Gostaria muito de saber se você é o espírito do homem que foi encontrado neste local, sem vida, morador de rua. É ele mesmo. Viu? É um morador. E o seu nome é Sebastião Góes, mas era conhecido como Zé Rosa. O seu nome verdadeiro é Sebastião Góes?
Você sabe. É, foi o que falaram para nós, mas eu pergunto para confirmar, né? Então, se eu sei o nome sim, mas eu quero confirmar se é verdade isso, se o seu nome verdadeiro é Sebastião Góes. E tem o sobrenome que eu falei, mas tive que cortar aí, gente. Sim, é o Sebastião mesmo, gente, que era chamado de Zé Rosa. Sebastião, a gente veio aqui para ajudar você e entender o porquê que você ainda está aqui e que falam que você aparece aqui da mesma maneira que você andava na rua com um saco nas costas. Você aparece aqui? Aparece aqui. Então é verdade, né? O povo não está mentindo, né? Não é só porque sabe o que aconteceu com ele. A cidade chorou quando aconteceu isso com você, porque você era um morador de rua, né? Que foi acolhido por uma dona da pensão que você trocava em serviços para ela, para morar nessa pensão. Mas você conquistou muitas pessoas, né? Nesse decorrer dessa vida sua que você levou nessa cidade, e o que não conseguiram entender, porque você nunca falou o porquê que você saiu da sua casa. Medo. Você saiu da sua casa por medo. Sua família disse que você saiu de casa falando que não voltava mais, né? E que não gostava de ninguém da família. É verdade isso? Não. Não. Então essa história está mal contada, né? E entender quem poderia tirar a sua vida se você não fazia mal para ninguém. Será que você tinha problemas com alguém? Né? Se você quiser falar, você fala. Desculpa. Se você não quiser falar, né? Não precisa falar. Mas disse que foi medo, né? Que ele saiu de casa. Então, você pode falar quem fez isso com você? Não. Meu irmão? Seu irmão? Que provocou seu desencarne? Só para confirmar se eu entendi errado. Ele sim. O irmão. Então, peraí, quando você disse medo que você saiu da sua casa, esse medo já era do seu irmão? Viu? Ele já tinha medo do irmão dele quando ele saiu de casa. Será que é por isso que ele não tinha parada fixa, então? Nossa. E esse irmão dele perseguiu ele. Mas por que motivo dele ter feito isso com você? Você era de uma família bem de vida, muito bem de vida, né? Muito conhecida. Não entendo por quê. Nunca ninguém imaginava que você era dessa família. Herança. Herança? Espera aí, então. Mas se você saiu de casa e você não queria nada, mesmo assim ele te encontrou, seu irmão? Você tinha mais irmão? Sim, ele tinha.
E só esse irmão que fazia isso com você? Ou os outros irmãos também? Você pode falar para nós? Pode falar o que você quiser, você é um espírito, tá bom? Os outros irmãos também te ameaçam. Nem posso falar a palavra. Isso. Meu Deus. Peraí. Tem hora, gente, que eu fico... Escuta aqui, você era irmão verdadeiro deles? Irmão por parte de pai e mãe verdadeiro? Não. Não. Então, no caso, você foi pegado para criar, né? Você foi... Como que é? Só o pai? Só o pai, ele falou, né? Você era filho só do seu pai. É. Ah, tá. E os outros era filho por parte de pai e mãe. Só para me entender. Sim. E eu perguntei se era filho verdadeiro, porque por que que excluíram ele? Por que que eles estavam, né, fazendo isso com ele, né? Ameaçar. E ele era filho só do... E o seu pai faleceu? Porque ele disse herança, né? Então o pai faleceu? Sim. O pai dele faleceu. Tá. Aí ficou a herança. E sua mãe, né? Não era sua mãe, mas não sei como que funcionava aí. A gente sabe que era uma família, né? E no tempo que eles foram atrás para investigar, eram os seus irmãos e a sua mãe. Falou que era a sua mãe. Então a sua mãe ainda estava viva. Não sei se está ainda, porque faz muito tempo. Então ela não é a sua mãe. Não. Não. Ai, gente, tô segurando, mas tá difícil. Muito ruim fazer investigação assim, tossindo. Ainda que eu uso um remedinho, né, pra melhorar. Sebastião, você trocou de nome e mesmo assim, né, e passou muitos anos. Você já tinha 60 anos, né? Os seus irmãos eram mais novos que você? Era mais novo. Então, peraí, quando seu pai casou com essa mulher, o seu pai já tinha você? Já. E você não sabe o que aconteceu com a sua mãe? Não. Mãe? Isso, com a sua mãe mesmo. O que que aconteceu com a sua mãe? Que seu pai separou? O que aconteceu? Seu pai cuidava de você, então casou, ficou com você. Alguma coisa aconteceu com a sua mãe. Morre. Nem posso falar essa palavra aqui. Ah, entendi. Então seu pai era viúvo. Agora eu entendi. Ficou com você, casou novamente. Os filhos dele, por ele ser um homem muito bem de vida, acabava não considerando você porque você é filho de outra mulher e não queria deixar a herança para você. E mesmo que você sumiu e trocou de nome, eles ainda se sentiu a amar por ele lá e
Você era registrado no nome do seu pai, com certeza. Você era o primeiro filho dele, registrado no nome dele. Viu? Ele é registrado, tudo certinho. Então, por isso, eles ainda tinham medo dele pegar um pouco da herança. E por causa disso, ele estava sozinho quando ele fez isso com você? Tava. E ele veio sozinho, tá? Nem com os irmãos dele. Nossa. Gente, todos esses anos nunca ninguém descobriu que foi o irmão dele que conseguiu encontrar ele e fazer isso com ele. Mesmo ele fugindo, trocando de nome, ele conseguiu encontrar. O que ele disse para você, não sei se foi difícil para você falar também, não precisa falar. Tem gente comentando aí que diz que eu pergunto demais, que eu não preciso fazer tanta pergunta. Desculpa, gente. Às vezes a gente pergunta, porque se eu chegar aqui só fazer uma investigação e já encaminhar o espírito, a gente tem que entender o que aconteceu, tá? A gente só quer entender, só isso. Se o espírito também não quiser falar, viu? Não precisa falar. Nós estamos aqui para ajudar. Mas é importante a pessoa saber a história da vida dele, o que aconteceu, né? E creio que ele sofreu todo esse tempo. Ainda sofreu aqui, né? Por algum motivo, também não sei o que, né? Não sei o que dizer. Se ele quiser falar também o que foi, por que ele ficou preso aqui, né? Você que sabe, se não quiser falar também não tem problema. Fiquei. Tá certo, é isso aí. Todos nós pecamos, né? Somos seres humanos, por isso que temos que vigiar. Mas é muito difícil. Às vezes a gente não quer e acaba pecando, né? O importante é te ajudar, tá? Você consegue perdoar o que seu irmão fez com você? Sim. Aliviada, né? E pedir perdão, né? Como você disse que pecou, pedir perdão. Para Deus. E também se arrepender, né? Você se arrepende? Sim. Isso que é importante, tá? Se arrepender, pedir perdão e perdoar. De todo o coração, né? Um espírito bom precisando de ajuda. Você não vai mais aparecer aqui para ninguém. O povo fala que você aparece aqui no meio da estrada, no meio do canavial, você aparece, né? Então, você não vai mais aparecer para ninguém. Você vai seguir o seu caminho agora. Estamos aqui com o anjo e a mentora. Você consegue ver eles? Isso, e são eles que vão encaminhar você, tá bom? Eu e o Theo vim para ajudar, só que o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória, tá bom? Segue o seu caminho, eu vou deixar uma água e uma vela para você. A água significa a pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão, tá? Vamos pegar a água e a vela para você. Segue em paz. Segue seu caminho, Sebastião. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Sebastião, né? Ele aceitou a nossa ajuda, contou a história dele para nós, que a gente não sabia, né? Muita gente não sabe o porquê que ele tinha saído de casa e tá aí. Ele fez tudo isso e ainda esse homem, né, o irmão dele, veio atrás dele e acabou provocando o desencarne dele. A gente fica triste com essa situação, com ganância, com a pessoa fica, né, ganancioso sobre as coisas e acaba cometendo uma coisa dessa. Infelizmente, né, isso acontece. Mas o importante agora é ajudar ele, porque nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para ajudar. Vamos orar por ele? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que eu amo vocês, fiquem com Deus e vamos orar.
Sebastião, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora nos orientar se o Sebastião conseguiu fazer a passagem. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus os abençoe e que Deus abençoe vocês.